pessoal, sou a Débora. Estou aqui hoje para mais um super episódio da nossa minissérie Tudo que o produtor e o profissional do agro precisa saber para a safra 24-25. O primeiro episódio já está no ar e disponível em todas as nossas plataformas de áudio. Confira! Este segundo episódio, especialmente, falaremos sobre como superar os atuais desafios que o agronegócio tem vivenciado e como construir um futuro melhor. Bora lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio imperdível do podcast Nutrição de Safras. Hoje, uma edição especial com a participação de uma convidada ainda mais especial, Janice Prestes, diretora regional do Norte, Nordeste e Mato Grosso, aqui na Mosaic Fertilizantes. Janice, muito obrigada por estar conosco, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. E agradecer também aos ouvintes que estão acompanhando esse podcast. Incrível, vamos juntas. Bom, neste episódio, a gente vai falar um pouquinho mais da realidade do campo. Explorar um pouco desses desafios atuais que os nossos produtores rurais estão enfrentando no dia a dia. Claro, porque para nós da Mosaic Fertilizantes é fundamental entender essas necessidades e os desafios para que a gente possa cada vez mais oferecer soluções eficazes e também personalizadas. Janice, você como uma diretora de uma das principais regiões aí do agro do país, como tem enxergado de perto o desafio do produtor rural nesse momento tão desafiador? Bom, Débora, quem acompanha o setor sabe que nenhum ano é igual ao outro. Eu venho acompanhado de perto realmente os desafios, pelo menos grande parte dos desafios que os produtores rurais enfrentam, e realmente o momento atual é bastante complexo. Com bastante fatores que impactam o planejamento do produtor. E os produtores, eu acredito que não só os produtores, mas toda a cadeia em si tem enfrentado muitos desafios, principalmente nesses últimos anos, onde a gente começa a olhar para trás e ver a quantidade de conflitos afetando toda a cadeia de suprimentos dos produtores, uma pandemia pelo caminho e agora uma intensificação de eventos climáticos extremos, como nós temos acompanhado. Chuvas intensas, estiagens, e, lógico, a busca, no meio de todo esse cenário, por bons preços nos grãos. Então, nós já tivemos anos de glória, outros não tão gloriosos assim, mas que exigem dos produtores que eles sejam cada vez mais resilientes e adaptáveis. E essa resiliência e adaptação passam por todo um processo de planejamento, passam também pelo processo de uso de tecnologias e uma gestão assertiva dos riscos, para garantir, assim, que os produtores alcancem boas produtividades e garantam boas rentabilidades. Excelente, Janice. Eu acho que todos os pontos que você trouxe são extremamente importantes. Realmente é um desafio e são anos que tendem a ser cada vez mais repleto deles, né? Falando um pouquinho mais de planejamento. Como esses desafios impactam no planejamento do produtor e na rotina dele ali no dia a dia no campo? Sem dúvida nenhuma, o planejamento, Débora, impacta diretamente na rotina de trabalho nas propriedades. Porque além das etapas que estão na mão dos produtores, que é toda a operação que já é complexa, né, de tudo que acontece da porteira para dentro, nós temos todos os fatores que nós citamos ali anteriormente, que acontecem e o produtor não tem muita ação, mas ele tem sim como mitigar esses riscos. E é fundamental para os produtores planejarem a safra com antecedência. Para que isso, né? Nós conseguimos evitar questão de gargalos logísticos, a própria ação dos efeitos climáticos e até uma possível ruptura na cadeia de suprimentos, agindo e planejando antecipadamente. Então é muito importante que o produtor tenha ao seu lado fornecedores e produtos de qualidade que garantam o retorno do seu investimento. E é importante também pensar no manejo saudável da lavoura dos produtores, começando pelo solo. Eu tenho, claro, assim, e gosto muito de citar um exemplo dos produtores da Bahia, onde no passado, né, nos anos anteriores, quando eles enfrentaram diversas problemáticas com o clima, e hoje, quando nós visitamos esses mesmos produtores, nós vemos como eles investiram em perfil de solo, eles investiram no complexo solo-planta a fim de mitigar todos esses impactos que os eventos climáticos extremos causam. Assim, reduz a rentabilidade, reduz a produtividade desses produtores.
Muito legal, Janice. E eu queria aproveitar, né, a gente está falando de um panorama, questão de fornecedores, né, a importância dessa parceria no campo. Queria que você compartilhasse também um pouquinho dessas soluções e tecnologias que podem contribuir para uma safra cada vez mais produtiva, mesmo com todas essas adversidades. Mas sem dúvida, eu gosto sempre de fazer um paralelo de como nós estávamos versus o cenário atual. E quando a gente analisa isso, nós realmente demos um verdadeiro salto nos últimos anos no que tange a tecnologias, inteligência artificial, drones. E felizmente a tecnologia ela oferece diversas soluções para mitigar esses efeitos das mudanças climáticas na agricultura. Quando a gente para pensar, na agricultura de precisão, ela acaba permitindo um manejo muito mais eficiente de insumos e defensivos agrícolas e otimiza ainda mais a produção, reduzindo o impacto ambiental. Além da escolha de cultivares resilientes, como aquelas mais resistentes a secas, pragas e doenças, que são fundamentais para reduzir os riscos e aumentar a produtividade. Além, de até como citado anteriormente, dos produtores da Bahia, a adoção de práticas como o uso de cobertura e o manejo também integrado de pragas e doenças, contribuindo para a preservação também do solo. E claro, não podemos esquecer dos fertilizantes. Uma das principais tendências é a crescente demanda por fertilizantes de alta qualidade, que possam melhorar ainda mais a produtividade e a qualidade das culturas para que os produtores, assim, consigam fazer o famoso manejo dos 4 Cs, que é a fonte correta, na dose correta, no local correto, na hora correta. Com tudo isso, aqui, lógico, falando dos fatores macro, eles terão condições não só de produzir, como também resistir às adversidades. Bom, Janice, depois dessa verdadeira aula que tivemos aqui com você, eu quero aproveitar, nós estamos gravando esse podcast, nós vamos lançá-lo também no mês de março, que é um mês aí dedicado às mulheres, né? E você, como uma líder, representante aí das mulheres no agronegócio, a gente que tá no agro, a gente sabe do dia a dia, sabe dos desafios. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho aqui com a gente sobre a sua experiência no setor do agronegócio e uma mensagem aí para as nossas ouvintes. Para mim, realmente é uma honra estar aqui, porque quando eu analiso toda a minha trajetória e vejo todos os obstáculos pelos quais eu passei e analisando que lá atrás, para algumas vagas de estágio que eu me inscrevi, foi negado para mim o direito simplesmente pelo fato de eu ser mulher, e hoje a gente vê com tanta preocupação esse olhar para nós mulheres. Para mim realmente é gratificante ter passado por isso para que as outras mulheres que estão hoje ingressando no setor não passem por situações como essa que eu passei. E esse foi só um pequeno exemplo do que eu passei. Eu vi também várias colegas desistindo justamente por falta de oportunidades. E eu espero para um futuro próximo que a gente não precise falar desse tema, falar de diversidade, falar de inclusão, que seja algo natural e que a gente não precise repetidamente falar isso. E só quem entende e sabe todas as dificuldades que nós encontramos ao longo do percurso podem entender isso que eu estou falando. E para as mulheres que estão começando hoje, nunca duvidem de si mesmo, arrisquem, tenham um ambiente onde vocês têm uma rede de apoio, que hoje certamente nós conseguimos pavimentar esse caminho. E eu acredito que hoje não só a Mosaic, que está super inserida e super preocupada com esse olhar, de inclusão, de diversidade, não só para as mulheres em si, mas que todo o setor esteja olhando para isso, Débora. Perfeito, Janice. Eu quero muito te parabenizar pela sua trajetória. Eu, como mulher, como agrônoma, para mim é uma inspiração ver mulheres como você, com um trabalho aí, construindo esse legado diariamente aí junto com o seu time, que eu sei que tem bastante mulher também. Então, a gente fica muito feliz de tudo isso. E agora, pra gente fechar com chave de ouro, Janice, compartilhar aí um conselho, alguma coisa com os nossos produtores, nossos agrônomos que estão no campo, para esse momento tão desafiador que a gente está vivendo no agronegócio. Eu gostaria de dar um agradecimento especial
principalmente a todos os produtores, né, que enfrentam tantos desafios no campo com muita bravura e sempre em busca de inovação, né? A superação que quando a gente analisa, né, todos os anos aí anteriores e hoje como os produtores estão, a gente vê realmente uma evolução muito linda de se apreciar. Então, mesmo diante das adversidades, lembrar que os produtores têm um papel vital na segurança alimentar e no desenvolvimento do nosso país. Então, com planejamento, com a adoção de tecnologias sustentáveis e uma abordagem resiliente, eles têm o poder de transformar os desafios em oportunidades e cultivar um futuro ainda mais próspero para todos nós. Então, continuem nos inspirando com seu trabalho incansável e dedicado, que nós estaremos ao lado de vocês a cada passo do caminho, né, contribuindo com o melhor time de nutrição de safras, com um extenso portfólio de produtos e investindo sempre em pesquisas para que nós possamos contribuir com o avanço de todos os produtores do país. E é isso, Débora, meu recado principal aí, principalmente aos produtores rurais aí de todo o Brasil. Você arrasou, parabéns aí pela mensagem, é exatamente isso, contem com a gente aqui da Mosaic Fertilizantes. E para você que está nos ouvindo, nosso podcast voltou com tudo, temos mais uma temporada pela frente. Janice, obrigada pela sua participação, logo teremos mais episódios com a Janice, com certeza, porque foi maravilhoso. E você que está nos ouvindo, na legenda a gente vai deixar alguns links disponíveis para que vocês possam conhecer mais as nossas tecnologias. Obrigada, até a próxima, estou contando com isso. Abraço a todos. Janice, muito obrigada e até a próxima, que será muito em breve.